Se você tivesse começando hoje, você faria a mesma escolha profissional? Me conta aqui que eu quero saber. Provavelmente não, você faria aí alguns ajustes. Pelo que eu conheço das pessoas que estão aqui me acompanhando nesse canal, e eu fico muito feliz pela sua presença aqui comigo. Bom, hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre um assunto que eu ouvi há um tempinho atrás, na minha primeira transição de carreira. E talvez isso faça sentido para você. Porque do que adianta a gente continuar num lugar onde já não está tendo mais resultado? Mesmo cansada, mesmo frustrada, mesmo sabendo que algo precisa mudar, a gente às vezes ainda fica ali, né, naquele mesmo lugar. Hoje eu quero falar com você sobre um erro silencioso que prende muitas vezes pessoas em carreiras que já não fazem sentido, onde elas não se sentem mais realizadas, mas elas continuam ali. E isso tem um nome que eu aprendi lá atrás. Chama-se falácia do custo irrecuperável. Já ouviu falar nisso? Vou te contar como eu descobri isso. Eu descobri esse termo na minha primeira transição de carreira, lá atrás, quando eu saí do regime CLT para empreender. E talvez a falácia do custo irrecuperável esteja decidindo a sua vida profissional sem você se dar conta que isso está rolando por aí também. Eu lembro que a minha primeira vez, quando eu fiz a minha primeira transição de carreira, que eu vi esse termo foi num processo de coaching de carreira, que me ajudou a elaborar todo o meu planejamento para estar aqui hoje com vocês. Mas isso já foi há muito tempo. A falácia do custo irrecuperável, ela acontece quando a gente continua investindo em algo apenas porque a gente já investiu demais. Como assim, Van? Investiu tempo, dinheiro, esforço, energia, tudo aquilo que a gente colocou a nossa atenção. Na lógica emocional, a gente pensa assim: ah, eu já fiz tanto tempo isso, eu não posso desistir agora no meio do caminho, eu não vou parar agora. Mas na nossa lógica racional, esse investimento já passou. Ele não volta, ele já não está dando mais resultados, já não está me deixando feliz e insistir não vai recuperar o que foi gasto. Percebe essa diferença? Quando a gente fala da nossa carreira, ela acontece de várias formas, à medida que a gente vai evoluindo com o tempo. E eu vou trazer alguns exemplos aqui para você perceber se isso está rolando aí na sua vida. Tem gente que fala assim: ah, Van, eu já fiz essa faculdade, agora eu tenho que terminar até o fim. Vou com ela até o fim. Outro já fala assim: ah, eu já tenho muitos anos nessa empresa, muita bagagem, muita experiência, então deixa rolar, eu vou engolir isso até me aposentar. E outros ainda falam assim: ah, eu já investi demais, eu não vou parar agora. E tem gente que pensa o pior. Fala assim pra mim: o problema deve ser comigo e não com a minha carreira. E assim muitas pessoas e mulheres transformam o passado numa prisão no presente. Pensa, para um pouquinho e pensa. Não é porque a carreira não faz sentido que você precisa abandonar tudo que você construiu de uma vez, tudo que foi vivido. Você só precisa transformar isso em uma coisa melhor. O problema não é só o profissional, é a carga emocional que isso traz para você no seu dia a dia. Quando você permanece em algo que não faz sentido, o que acontece com você? Vamos falar a verdade aqui. A sua energia cai, a sua autoestima vai por água abaixo, enfraquece, a sua criatividade desaparece. O corpo começa a dar sinais físicos daquilo que a sua mente já não suporta mais. E aí, olha só, você começa a achar que está desmotivado, preguiçoso ou que está completamente perdido na sua vida, na sua carreira. Não é assim que acontece? Muitas vezes você só está forçando demais a permanência aonde já devia estar acontecendo um movimento de transição e de mudança. E eu sei que mudar parece difícil. E realmente em alguns momentos vai ser sim. Porque você precisa abrir mão de algumas coisas. Talvez de um cargo, de um posicionamento, de status, mas você também vai precisar aprender a lidar com o julgamento, aceitar que você mudou e que aquilo aqui não cabe mais naquilo que você quer construir, reconhecer que aquela escolha que você fez lá atrás já cumpriu o seu papel e precisa encerrar esse ciclo. E encerrar esse ciclo às vezes dói, mas insistir num ciclo errado vai te adoecer. Então, o próximo passo que você precisa dar para sua carreira vai exigir uma mudança. Não significa que você tenha que apagar o passado ou desconstruir tudo que você já fez. Você precisa integrar aquilo
num novo recomeço, num novo sentido. Você não jogou tempo fora, você não perdeu tempo. Você construiu repertório, ganhou experiência, mas isso não te obriga a ficar no mesmo lugar, que você não cabe mais, e ainda por cima ficar infeliz nesse lugar. Então, eu vou trazer algumas perguntas para você refletir se essa é uma realidade que você está vivendo hoje, não é? E a primeira pergunta é a seguinte: você faria a mesma escolha profissional que você fez hoje, igual ao que você fez lá atrás? Você está permanecendo aonde está porque está se sentindo realizada ou está com medo de aceitar que você mudou, mas não quer arriscar? A última pergunta: o que você quer salvar? A sua carreira ou a imagem que você construiu sobre ela? Reconhecer a falácia do custo irrecuperável é um ato de maturidade profissional. E eu não estou falando para você desistir. Eu estou falando para você pensar em fazer uma escolha com mais consciência do que você está vivendo no seu momento presente. Se você sente que está preso numa carreira que não faz mais sentido, que você já está, né, saco cheio, talvez seja a hora de você parar e repensar o seu próximo passo profissional. Porque a sua carreira, ela precisa estar plena para ela ser a base da vida que você quer construir. O estilo de vida que você quer viver depende de como você está levando a sua carreira. É muito importante você entender que, às vezes, parar e pensar sobre o próximo passo não é sobre estratégia, não é sobre uma ferramenta nova, não é sobre um novo aplicativo. É parar para pensar sobre o que você quer viver de verdade e não achar que tudo que você construiu até aqui você vai perder. Então, esse é o meu convite para você no vídeo de hoje. Faça essa reflexão com muita honestidade, com muito carinho, com muito cuidado. Se esse é um assunto que te interessa e você quer saber mais sobre isso, na minha coluna do site Vagas pelo Mundo, onde eu tenho uma coluna semanal, eu falei um pouquinho mais sobre essa falácia do custo irrecuperável e o que ela causa na nossa carreira. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link desse texto para você ir lá no site visitar, e tem outros textos também lá, você pode consultar à medida que você achar que os temas são interessantes para você. Eu espero que esse vídeo possa te ajudar a parar para pensar sobre a sua carreira de uma forma melhor e mais saudável daqui para frente. Eu vou ficando por aqui. Se esse vídeo te ajudou, curte, comenta para o YouTube, né? Para essa plataforma entender que esse conteúdo é relevante e mandar para mais pessoas. E se você tiver uma amiga, um profissional maravilhoso que precisa saber disso, já envia esse vídeo para ele. Eu vou ficando por aqui. Curte, comenta. Escreve aqui no comentário qual é a mudança que você gostaria de fazer a partir dessa decisão que você vai tomar na sua carreira. De deixar o que precisa ser deixado para trás para construir um futuro melhor ainda. Comenta aqui que talvez, quem sabe, isso vire conteúdo para o próximo vídeo. Bom, já falei bastante por aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!